a vida dele para ministrar na nossa vida, e nós já declaramos nosso coração aberto para receber aquilo que tu tens para a nossa vida nessa manhã, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, por isso que a boca do Roberto seja a tua voz sobre a nossa vida nessa manhã, é o que nós pedimos, oramos em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Antes vamos esclarecer uma coisa, essa camisa aqui não é azul, é verde. Portanto, nenhuma referência ao pessoal ali da OAS. Mas é muito bom, né, estar aqui nesse tempo aí, nesses dias. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu já disse isso mais de uma vez, né? E acho que talvez isso atrapalhe as pessoas, acham que eu não gosto de gente vindo domingo de manhã, e aí acaba não vindo, de repente, no culto, sei lá, né? Porque eu sempre falo que eu gosto mais daqueles cultos menores, com menos pessoas, né? Então, de repente, tem alguém que ouviu isso, então nem vou lá domingo de manhã, porque já, né, que o pastor não gosta muito, mas não é isso. Mas, glória a Deus, a gente tem inserido durante o culto, né, a escola de servos, é um culto escola. Nós estamos ainda orando e vendo qual a direção de Deus para esses meses agora de férias. Muito provavelmente a gente escolha um tema para ser abordado, alguma coisa mais específica, né, e vamos avisar melhor assim na igreja, porque são tempos assim que naturalmente o culto domingo de manhã já é um pouco menos atrativo, o pessoal gosta de dar uma descansada, glória a Deus por isso também, né? Época de férias, muita gente também viajando, estando fora. Mas Deus prepara e separa um tempo, né, para cada um de nós, e esse é o tempo que Ele preparou para nós hoje de manhã. Então eu te convido assim a que você, no seu coração, pense que esse é o melhor tempo que Deus preparou. Esse é o tempo que Deus preparou para mim, para ti. É o tempo que nós estamos aqui juntos, em volta da palavra de Deus. E esse é o motivo principal, é a palavra de Deus, é aquilo que nos impulsa, é aquilo que nos atrai, é a palavra de Deus. Aquilo que gera vida em nós, aquilo que tem o potencial transformador na nossa vida, é a palavra de Deus. Portanto, que nós todos estejamos atentos a isso, né? Sendo provados, sendo ministrados, sendo edificados pela palavra de Deus. E aproveitando também, né, todo esse clima, sabe que dezembro, nessa época, né, começa toda a questão, né, de final de ano, de Natal, você vê muita gente aí vestida de Papai Noel, músicas natalinas, e algo que, graças a Deus, muito cedo eu descobri que o Papai Noel ele não existia, né? Então, não me libertei disso muito cedo, mesmo antes, né, de me converter. E essas datas, elas são muito comerciais, muito apelativas, então todo o marketing, tudo é feito para tocar o seu coração e abrir o seu bolso. Então, vá lá, compre o melhor presente, presenteie quem você ama e tal. E eu confesso que eu nunca entendi, mas eu pensava, né, eu era ainda muito menino, eu pensava assim, puxa vida, mas Natal não é o aniversário de Jesus? É o aniversário de Jesus. Então, por que a gente tem que ganhar presente, se Ele que é o aniversariante? Então, por que nós temos que ganhar presente? Então, vinha aqueles pensamentos assim, mas comercialmente falando, isso não é muito popular, né? Então, aproveite tudo isso, porque sabe que depois que a gente vai entendendo assim as coisas, dezembro é uma época que eu, pessoalmente, considero uma época muito chata. Sabe por quê? Porque a igreja cristã, vamos falar no geral, tá? A igreja cristã, vamos atribuir todo mundo no mesmo balaio. Seria uma época, num mundo perfeito, em que todos olhassem para o principal, que é Jesus. Não importando a data, porque com certeza não foi nessa data que ele nasceu, isso aí
não temos dúvida disso, mas não importando quando foi, onde foi, como foi, mas importando que ele nasceu. E que essa deveria ser a mensagem principal, né? Senhor Jesus nascendo, Cristo nascendo no coração, Cristo como luz do mundo, como sal da terra, Cristo, ele como centro. Mas é uma época muito chata, porque aí você vê muita gente falando, por exemplo, certamente você vai ouvir isso. Ah, mas como é que a igreja está botando árvore de Natal lá em cima? Ah, mas como é que a igreja está botando luzinha? Sabe, a gente acaba a igreja perdendo tempo com discussões menores, e a própria igreja se tergiversando sobre isso, enquanto as pessoas lá fora estão precisando ouvir uma mensagem de esperança, de paz, de amor. Então, se alguém vier para você com essas questões, então tu acredita em Natal, como é que a tua igreja faz isso, como é que não faz? Não dá bola para isso. Não entra nessa discussão. O principal é o Senhor Jesus. O principal é que pode não ter sido nesse dia, com certeza não foi, mas um dia ele nasceu. E isso aí mudou, transformou a história de toda a humanidade. Toda a humanidade. E o povo que andava em trevas viu grande luz. Essa luz que ilumina o mundo, essa luz que transforma as pessoas, é essa luz que nós pregamos. Esse é o Senhor que nós carregamos, é esse o Senhor que nós queremos apresentar para o mundo, para a nossa família, para a nossa casa. É tempo da gente apresentar esse Senhor. E não somente na época de Natal, viu? Então, isso aí para nós é um ensinamento constante, que ele sempre deve ser anunciado em todo o tempo. Não somente nessa época, mas glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Mas vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem o livro de Romanos, no capítulo 12. Não quero me estender muito aqui. Vamos pensar um pouco sobre a vontade de Deus, sobre a direção de Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso. O livro de Romanos é um livro muito interessante, é um livro muito doutrinário, é um livro muito rico, né, em ensino, em doutrina, principalmente até o capítulo 11, assim, é um livro muito... Paulo falando, né, para os cristãos ali em Roma, a mensagem dele é enviada para um povo misturado entre judeus, gentios, enfim, é uma mensagem como se fosse uma doutrina geral. E a partir ali do capítulo 11 até o capítulo 16, ele fala de coisas mais práticas, né? Ele fala de coisas bem do nosso dia a dia, de comportamentos, de modos de vida. E ele aborda aqui no capítulo 12 um assunto interessante, que eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2 com vocês, que diz assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler um pouco mais aqui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e, individualmente, membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino, ou quem encoraja,
use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Amém. Vamos ler até aqui. Então, Paulo aqui ele está falando para eles, num contexto em que a gente tem que lembrar que naquele primeiro século ali, naqueles período seguinte, num contexto de domínio romano, no Império Romano dominava, não somente de maneira de governo, né, de império, de leis que eram impostas, e o Império Romano ele impunha suas leis, mas o povo judeu ele poderia ainda exercer a sua fé, poderia ainda exercer. Os judeus tinham lá as suas reuniões, a sua organização social, religiosa. Isso não era... Os romanos, eles dominavam, cobravam impostos, mas eles não alteravam a cultura, muito embora isso parecia até algo impossível, porque não tem como tu dominar algo sem impor alguma coisa. Mas, de alguma maneira, eles ainda preservavam aquilo que era a cultura judaica. E o movimento cristão também, que surgiu na época, né? A igreja, muito embora ela fosse perseguida, muito embora a ideia do evangelho era uma ideia ainda muito nova, mas Paulo estava ali pregando e lançando os alicerces da fé em contrapartida aos valores que eram comuns da época, inclusive o pensamento filosófico grego, que era muito também disseminado, o helenismo. Então, tudo aquilo eram correntes de pensamentos e cada corrente de pensamento também trazia consigo uma carga espiritual, trazia consigo uma realidade espiritual, então tinha muita coisa no ar. Então, se hoje a gente ainda vê muita coisa rolando por aí, muitas ideias e muitas formas, muita cosmovisão, imagina, naquela época não era tão diferente. Tinha muita coisa no ar, tinha muita coisa sendo pregada. E era natural que as pessoas, então, ao se converterem, ao entregarem sua vida para Deus, que eles se perguntassem, mas e agora? Tá, o que eu faço agora? Tudo bem, eu recebo a mensagem, Jesus é o Messias, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Filho de Deus, mas e agora? O que eu faço? Como eu faço? Qual é o meu lugar? E agora? E quantos de nós não pensam isso? Eu, logo que me converti, também pensei isso, e penso até hoje ainda, a gente pensa, e agora? O que eu faço? Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Qual é o plano de Deus? E não é muito diferente hoje daquela época. As pessoas, em geral, pensam em vontade de Deus. Quando a gente pensa em vontade de Deus, logo a gente atribui isso a coisas boas. É ou não é? Tu pensa assim, puxa vida, isso aqui, isso é de Deus. Então, quando você chega num lugar assim, imagina aquele calorão lá fora, sabe, aquela coisa assim. Ontem, por exemplo, ontem foi só uma palhinha, hoje também vai ser quente, mas eu estava no carro indo, tive que levar minha sogra no hospital para ser atendida, minha esposa ficou lá com ela e tal. E aí tu entra no carro, aí tem um ar-condicionado, tu vai ali. Quando tu sai do ar-condicionado do carro para ir caminhar até a porta ali do local, parece que alguém ligou o ar quente. Ligou o ar quente. E agora esse calorão, cara, e esse calorão. E aí tu sente aquela diferença de temperatura. Aí imagina você entrando naquele ar quente, aí daqui a pouco alguém chega para você assim com um copo, vou pegar esse copo aqui como ilustração. Ó, isso aqui é para você, olha só. Consegue enxergar daí? É uma água geladinha e aqui tem aquele suor em volta do copo. É um refrigério, ou não é? Até vou tomar um golinho aqui. É um refrigério. E aí você pensa assim, isso é de Deus. Só pode ser de Deus. Uma coisa tão boa como essa, né? É Deus na minha vida. Então, a pessoa atribui a vontade de Deus geralmente a coisas boas, agradáveis, que te dão prazer, alegria, que te dão, sabe? E aí, de alguma maneira, você sai de casa, num dia aleatório, e você vai, pega o seu carro e está chovendo. Aí você diz, não, essa chuva vai passar. Mas a chuva não passa.
E aí você está indo por uma rua aleatória também, daqui a pouco, uma coisa muito rara, tá? Que eu vou dizer agora, é muito raro. Mas tinha um buraco na rua. Quase não tem, né? Porto Alegre é espetacular. Tinha um buraco na rua. Só que como choveu muito, aquele buraco ficou escondido na água. E você está indo muito bem com o seu carro, daqui a pouco você só sente um solavanco, assim, bum! E aí estourou o pneu do carro, naquele buraco. E aí você tem que trocar o pneu, só que está chovendo, e você não tem guarda-chuva, e você pensa na hora o quê? É o diabo se levantando. Isso aqui não é de Deus. Que será que eu fiz? Será que eu xinguei alguém? Será que eu... Isso aqui não pode ser de Deus. Isso é o pensamento natural que a gente tem. É ou não é? Estou falando alguma mentira aqui? Não. É assim que a gente pensa. A gente atribui à vontade de Deus somente coisas boas, e a gente atribui o que não é vontade de Deus somente coisas ruins. Essa é a nossa maneira de pensar. E aí, Paulo diz assim: eu exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira coisa que Paulo fala sobre isso, sobre essa questão: eu rogo-vos, eu exorto-vos, eu lhes adverto, eu dou uma direção para vocês pelas misericórdias, pelas paixões de Deus. Ou seja, Paulo está usando aqui uma linguagem que Paulo está apresentando a eles como se fosse: olha, isso aqui é uma mensagem que eu estou dando para vocês pelas compaixões de Deus, pela misericórdia de Deus. Paulo, em outras palavras, está dizendo assim, ó: o que eu estou falando para vocês é o que o próprio Deus falaria para vocês. O que eu estou revelando para vocês é o que o coração de Deus também desejaria falar para vocês. Então, se vocês têm ideia do que Deus deseja ou do que Deus fala, vocês ouçam o que eu estou falando. E Paulo tinha autoridade apostólica para isso. Coisa que nós, muitas vezes, não temos. Nós, como CPF, como pessoa física, como indivíduos. Porque Paulo tinha uma autoridade apostólica dada por Deus para lançar os fundamentos do Evangelho. Então, ele pode falar e dizer com autoridade: o que eu estou falando é a vontade de Deus para vocês. Muito embora nós também, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, nós também possamos muitas vezes ter essa autoridade. Porque tudo isso, todos esses dons e tudo isso que Paulo está falando, tudo isso também está à disposição da igreja. E aí Paulo diz assim, ó: o que eu vou dizer para vocês? Apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo está dando uma dica aqui: se você quer se entregar para Deus, se você quer descobrir qual é a vontade de Deus, se você quer viver de acordo com aquilo que Deus tem para você, primeira coisa, apresente-se como um sacrifício vivo. E essa é uma linguagem que eles entendiam. Porque a linguagem sacrificial era muito bem entendida naquele tempo. Porque haviam vários tipos de sacrifício. E Paulo aqui, creio eu, ele está falando muito mais para os gentios do que para os judeus. Porque para o judeu a ideia de sacrifício era bem clara. Por causa do templo, por causa dos cordeiros que eram sacrificados, por causa dos animais que eram sacrificados. Tudo aquilo tinha um sentido, e esse sentido do sacrifício para o judeu também, para o judeu convertido, já tinha um outro significado, porque ele entendeu a mensagem do Cristo sendo sacrificado, do Cristo se entregando e sendo sacrificado para perdão dos pecados. Então, aquele cordeiro que foi sacrificado. E para o gentio, a ideia de sacrifício também não era algo muito distante, porque os cultos pagãos também sacrificavam. E em épocas mais remotas, o próprio povo hebreu também sacrificou, inclusive pessoas, nos cultos pagãos. Então a ideia do sacrifício também não era algo distante para eles, mas tinha algo aqui que era novidade. Porque normalmente o sacrifício era algo que era morto. O sacrifício tinha que ser imolado. O sacrifício tinha que ser finalizado para ser totalmente entregue para Deus. Essa era a ideia do sacrifício, ou seja, era uma morte que era feita
para Deus. E no caso dos pagãos, era uma morte para os deuses pagãos. Então essa era a ideia. Só que Paulo aqui está dizendo que vocês devem se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz assim, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo? Vocês têm que se entregar de maneira total. A entrega de vocês, o sacrifício que vocês se apresentam diante de Deus, apresentem os vossos corpos, apresentem, quando Paulo fala aqui, apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, não é necessário, você não tem como separar o corpo do pensamento e da vontade. Tá? Vamos deixar isso claro. Porque a gente pode dizer assim, tá, mas eu posso fazer algo no corpo, eu posso apresentar o meu corpo, mas meu coração não está ali. Paulo está falando exatamente disso. De que existem pessoas que se apresentam fisicamente, mas que o seu coração não está ali apresentado. É quando alguém está, vamos dizer assim, você já ouviu a expressão, a pessoa só está lá de corpo presente? É como se, num final de ano agora, que é muito comum, né? Faz lá uma festinha, um aniversário de alguém, aniversário de uma tia distante, e aí tem uns parentes meio brigados. E aí, de repente, tem lá, fulana, vamos usar um aleatório, tá? A tia Zefa não está de bem com a tia Josefina. Não tem ninguém Zefa e Josefina aqui, né? Então, só para... Elas brigaram. Não se dão, faz mais de 2 anos que não se falam. E vão na mesma festa. Só que a tia Zefa e a tia Josefina estão na festa, estão na reunião de família, estão na... mas não trocam uma palavra e uma ignora a presença da outra. O que é isso? Isso aí elas estão lá de corpo presente, mas não estão entregues, não estão de fato no local, porque não há interação. O que Paulo está dizendo aqui? Se você está na presença de Deus, se você está no reino de Deus, se você veio para cá, então se entregue. E como é que eu vou me entregar? Como é que eu posso passar por cima? Vamos pegar o exemplo da tia Josefina e a outra lá, a tia Zefa. Como é que elas vão superar isso? O que é o sacrifício? É passar por cima da diferença, é matar aquela diferença para salvar a relação. É a tia Zefa dizer assim, ó, ô Josefina, eu sei que eu errei contigo. Ô Josefina, eu sei que eu deixei queimar o arroz lá na tua casa e eu não falei nada. Eu sei que fui eu que quebrou aquele teu vaso lá, que era presente da nossa tataravó, e eu não falei nada, mas me perdoa. Vamos reatar nossa relação, vamos estar junto aqui. E a Josefina diz assim, pois é, Zé, eu sabia que era tu, mas tu é tão piranha que tu não falou nada. E aí, não, estou brincando. Então, pode haver, né? Não, olha, então vamos deixar isso para lá. Só que as pessoas preferem viver e conviver com a sua razão, com o seu ego intacto, do que restaurar a relação. Não há um sacrifício, não há uma disposição de morrer, não há um reconhecimento do erro. E aqui Paulo está dizendo assim, ó, morram para alguns valores que vocês têm, morram para algumas coisas que vocês prezam, sacrifiquem isso para salvar a relação de vocês. Porque diante de Deus não tem nada escondido. Diante de Deus a gente não consegue. Diante de Deus a gente não consegue. Mas aqui ele está falando de um culto racional. E a ideia aqui, pelo menos que eu tiro desse texto, é que ele está falando de um culto racional, ele está falando de algo relacional. As palavras não têm a ver, mas eu estou fazendo aqui um... Ele está falando de algo que as pessoas têm, sabe, quando se reúnem para louvar, para adorar a Deus. Que tipo de culto a gente tem apresentado? Que tipo de culto a gente tem
a gente tem feito? A gente tem estado só de corpo presente? Ou a gente tem a intenção de se sacrificar por conta de que é diante do Senhor que nós estamos? E não pode haver diferença, não pode haver desavença, não pode haver diferenças que possam nos afastar de Deus. Porque isso seria somente um rito. E as pessoas tinham isso muito bem, principalmente tanto os gentios como os judeus sabiam que era um rito, algo ritual. Era algo que era só para cumprir uma tabela, era só para cumprir um regulamento. Então eu estou aqui, eu venho aqui domingo de manhã, mas o meu pensamento está longe, está lá longe. Mas ele está falando, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, porque isso agrada a Deus. É o culto racional, é aquela intencionalidade, quando eu tenho a intenção de me apresentar a Deus de maneira completa. É isso que ele está dizendo. Então essa era a primeira dica de Paulo, olha, sejam inteiros e completos e sinceros diante de Deus. Se apresentem diante de Deus. Não é só corpo presente, é em um coração inteiro. E aí no versículo 2, que ele começa ainda falando sobre isso, ele diz assim, ó, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo está dizendo, a vontade de Deus, vamos começar assim do final que ele está dizendo, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E quando eu li esse texto, a primeira coisa que eu perguntei, aliás, a primeira coisa que eu pensei era o que a gente falou antes. O que é uma vontade boa? Só coisas boas. É um copo de água gelada no calor, é quando você, sabe, lança, quem trabalha com vendas e na área comercial, você lança uma proposta e a proposta é aceita, e o cliente chega e dá um retorno, e é isso aí mesmo que eu quero, pode fechar esse negócio, o contrato está assinado e tal, isso aí, isso é Deus. Primeira coisa que eu pensava era isso. Mas depois eu comecei a pensar, tá, mas boa para quem? Boa para quem? A maioria desses homens aqui que você vê no Novo Testamento, que você vê aqui, Paulo, João, Tiago, Pedro, homens de Deus, eles acabaram a vida de maneira trágica. Vamos falar de Estevão, que é considerado como o primeiro mártir, o primeiro sofredor. Estava Estevão lá pregando, de repente se levanta uma perseguição contra ele. O próprio Paulo, na época, era um dos perseguidores, e ele é morto a pedradas. E aí você olha, não, mas isso aqui não pode ser de Deus, o cara leva a pedrada pela cabeça, o cara é morto a pedrada e é vontade de Deus? Mas era a vontade de Deus. E aí a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Aí você consegue pensar isso, dá um nó na nossa cabeça, como é que vai ser agradável o cara levar pedrada, ser morto? Mas é boa para quem? Agradável para quem? Sabe, é mais ou menos como a pessoa que diz assim, eu quero dar um testemunho aqui na igreja, eu vinha pela freeway e Deus me livrou. Porque furou o pneu do meu carro, eu tive que encostar. E quando eu encostei o carro, vinha uma jamanta desgovernada atrás de mim, passou de mim, bateu em mais 8 carros lá e morreu 20 pessoas, mas eu estou aqui. Então a pessoa, puxa vida. Boa para quem? Agradável para quem? Será que a vontade de Deus é só coisas que dão certo? Será que a gente não entende como algo assim, situações da vida que vêm e que nos pressionam, que nos machucam, mas que também fazem parte da vontade de Deus? Será que a gente entende como vontade de Deus, como plano de Deus? A gente não entende isso.
E quando Paulo está falando aqui sobre sacrifício vivo, aí eu entendi uma coisa. Uma vez que eu me sacrifiquei, uma vez que eu já morri, uma vez que a minha vida já está nas mãos de Deus, é um texto que Paulo usa e que ele diz assim: para mim, o viver é Cristo. E o que ele diz? E se eu morrer, é lucro. Então ele não tinha a vida dele por preciosa, porque ele sabia que a vida dele era para gerar vida. Em outro texto ele diz assim, ó, que em nós opera a morte para que em vós opere a vida. Ele estava dizendo que todo dia ele se apresentava a Deus e ele já entendia que ele já tinha morrido, ele já estava morto. Morto para o mundo, morto para o pecado, morto para as obras da carne, porque ele vivia para Deus, para gerar vida nas pessoas. Mas não é o fato de que eu morro para que você viva e você viva de qualquer jeito, não. É gerar vida e salvação. É gerar vida naqueles que estavam mortos para Deus, mas vivos para o mundo, para o pecado, mas que descobrem a palavra de Deus, o evangelho de Deus, e vivem para Deus, e já são mortos para o mundo. E a nossa grande crise, a nossa grande dificuldade, é que nós queremos tanto viver plenamente no mundo, como viver plenamente para Deus. Essa é a nossa crise, vamos ser sinceros. Nós queremos todos os benefícios desse mundo, e nós queremos todos os benefícios de Deus. E eu digo para vocês, isso é incompatível. Ah, isso quer dizer que eu não posso então ter uma vida... Não, não é isso. Você pode ter alegrias na vida. A gente tem alegrias na vida, a gente tem família, a gente tem, graças a Deus, temos sustento. Temos aqui uma igreja, temos os irmãos, temos muitas coisas boas, mas nós também temos dificuldades, temos adversidades. E nem por isso nós deixamos de servir a Deus na sua integralidade. Agora, no momento que o meu coração se volta somente para o que é bom, somente para o que é benefício, somente para aquilo que pode me dar retorno, eu estou me afastando da vontade de Deus. Uma vez, teve um ministro, acho que do governo Fernando Henrique, ainda não me lembro, o Recupero, era um ministro, acho que o ministro da Economia, né, Vasquez? E ele estava dando uma entrevista num canal de televisão, e no canal de televisão tem o off, né? Tem o off. Que é quando você ainda não está ao vivo, mas a câmera já está gravando ali, o making off da coisa. E o Recupero disse assim, ó, na economia a gente tem o seguinte princípio, tudo que é bom a gente mostra, mas o que é ruim a gente esconde. E é uma coisa normal que qualquer pessoa que trabalha com mídia e com marketing sabe, tu não vai divulgar o que é ruim. Você vai fazer propaganda, por exemplo, você vai vender um carro, diz, ó, esse carro aqui não presta, o motor dele vai fundir, o pneu dele já está gasto, eu não fiz manutenção nenhuma, mas eu quero vender, tu quer comprar? É mais ou menos isso. E aí, aquele making-off estava gravado e soltaram aquilo. No outro dia, o ministro estava demitido. Porque como é que pode? Vai enganar a população, vai enganar o país todo, dizendo só coisas boas e escondendo as coisas ruins? O que a gente erra, a gente esconde. Então, foi dado como falta de transparência, no outro dia estava demitido. E sabe o que ele falou? Deus deu e Deus tirou. Num dia eu estava lá, no outro dia eu não estava. Essa foi a resposta dele. Eu achei espetacular. Por quê? Ele disse, ó, se Deus me deu o bem e eu aceito, vamos agora fazer uma aplicação do livro de Jó, né? Se Deus me deu o bem e eu aceito, então por que eu não aceito o mal? Ah, não, mas a Bíblia diz, lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas qual é o bem? Qual é o bem? Você consegue encontrar o bem mesmo quando você é prejudicado? Até mesmo aquilo que você acha que veio para lhe prejudicar, se veio de Deus, é para o bem. É para um propósito maior, é para algo que Deus está formando na nossa vida. E o nosso propósito, o nosso alvo principal, o nosso maior propósito,
é sermos encontrados na presença de Deus. É estarmos junto com Ele. É que a nossa vida seja preparada para estarmos com Ele. A gente não vai se livrar de notícias ruins. A gente não vai se livrar de coisas ruins. Mas nós temos que entender e fazer a leitura daquilo. Que eu só quero o bem, então. Só o que é bom é de Deus e o que for ruim não é? Não, queridos, tudo isso faz parte vamos dizer assim, da pedagogia de Deus. Tem um texto que eu acho muito interessante aqui, para a gente ir já para o final, aqui em Romanos 8. Romanos 8 diz assim, versículo 1. Portanto, agora, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Olha, veio mais uma aguinha daquelas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Jonas, pode me ajudar aqui? Já estamos indo para o final aqui. Portanto, agora, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência de Deus, da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Consegue compreender por que muitas vezes a gente não entende? Porque Paulo está dizendo aqui, no versículo 6 ele fala pontualmente, pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aquela versão fala o pendor da carne, né? Então, a que eu estou lendo aqui é a Almeida Corrigida Fiel, por isso que você deve estar estranhando, mas aqui fala da mentalidade, da forma de pensar. O nosso pensamento normal, carnal, é inimigo do Espírito. Mas aqui diz que a mentalidade do Espírito é vida e paz. E se nós somos de Cristo, aqui está dizendo no versículo 10 que, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, ou seja, o pecado ele debilita, ele corrompe o nosso corpo, porque ainda somos carne, mas ele está dizendo aqui, o Espírito é vida por causa da justiça. Então nós temos que pensar, não da nossa maneira natural e carnal, mas oferecendo a Deus isso, e buscando em Deus
a vontade dele, que é a vontade, ela é expressa de várias maneiras. E uma das maneiras que ela é expressa é através da sua palavra. Mas o passo para isso, para que a gente entenda também, é que a gente se sacrifique, sabe? Que a gente mate a natureza humana. E a gente só tem uma maneira de fazer isso, é voltando para Deus, sabe? É se entregando para Deus, é entregando o nosso coração, matando a vontade da carne, daquilo que a gente sabe que não é de Deus, é reconciliando, é pedindo perdão, é mantendo o vínculo, é entendendo que em todas as coisas nós somos, como esse capítulo 8 de Romanos, Paulo dá uma declaração assim que é considerado um cântico de vitória, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Oh, Jesus. Mas eu queria deixar para vocês o versículo 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé então, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar um cântico. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Aleluia. abraça-me Abraça-nos, Senhor. com teus braços de amor. Amém, Senhor. Abraça-nos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Nós possamos voltar, Senhor, a Ti, voltando o nosso coração, a nossa vida, Pai. Entregamos inteiramente a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos a mente transformada pelo Teu Espírito, Pai.
Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos a cada dia nos entregar a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Deus, que possamos render o nosso coração, nossa vida, nossa esperança, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas inclinações, rendemos tudo a Ti, Senhor. E que nesse dia, Pai, nós possamos testemunhar da Tua graça através da nossa vida, Senhor. Nos ensina, Senhor, a compreender o Teu propósito, Pai, e compreender a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?